Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio da Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio andámos a viajar pela Europa, a conhecer personagens e histórias marcantes, mas hoje vamos regressar a casa. Hoje é dia de ficar a conhecer o nosso quinto rei de Portugal, Dom Afonso III, o único rei que, até à data, não era filho do último monarca regente. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Bem, vamos então começar a nossa história. Vamos já começar este primeiro episódio no meio de incertezas, ao falar no nascimento de Afonso III. Vamos tentar dissecar o melhor possível todos os indícios, teorias e cruzamento de datas para ver se chegamos ao fim com uma data de nascimento plausível para o pequeno Afonso. Por isso, sigam com atenção. Como já referimos anteriormente, nos episódios de Dom Sancho II, existem muitos problemas em relação à datação dos nascimentos tanto deste como também de Dom Afonso III. Temos várias hipóteses e alguns cronistas e historiadores medievais apontam para o ano de 1210 como sendo a data de nascimento de Dom Afonso III. Isto porque o cronista Rui de Pina afirma que Afonso assumiu o trono em 1247 com 38 anos de idade. Porém, esta hipótese não será a mais correta, dado que isto faria com que ele fosse o filho primogênito, ou seja, o mais velho. E isso é algo que sabemos não ser verdade, pois, quando falamos de Dom Sancho II, concluímos que este deverá ter nascido entre novembro ou dezembro de 1210, e visto ter sido o herdeiro do trono, era definitivamente mais velho que o seu irmão. Ainda sobre este assunto temos Duarte Nunes do Leão, que nos finais do século XVI afirma que Dom Afonso III casa com 27 anos de idade em 1235. Isto coloca a sua data de nascimento ainda antes de 1209, mas sabemos que isto é algo impossível, pois foi neste ano que os seus pais se casaram e o seu irmão mais velho ainda nem era nascido. À medida que os ventos do tempo avançam, novas teorias aparecem. Figanier propõe, no século XIX, com base em documentação régia, que Afonso terá nascido entre 6 de junho de 1212 e fevereiro de 1213. Nós sabemos também que, no início do reinado de seu pai, Dom Afonso II, em março de 1211, apenas Sancho era nascido e que, por esta altura, a rainha já se encontrava grávida de Leonor, que nasce pouco tempo depois, em julho de 1211, em Coimbra. Ou seja, em junho de 1212, apenas Sancho e Leonor caminhavam neste mundo. Para além disso, sabemos também que, entre julho de 1211 até junho de 1212, a documentação régia continua apenas a mencionar Sancho e Leonor como filhos de Dom Afonso II. Este facto valida a posição de Figanier relativamente à data de nascimento de Afonso, quando diz que terá sido depois de junho de 1212. E, para complementar, sabemos que o irmão mais novo, Fernando, nasceu com toda a certeza entre 12 e 20 de março de 1218. Depois de todas estas datas, vamos fazer um ponto de situação para melhor perceber este caso bicudo. Pelo que falámos até agora, a hipótese de Figanier é a mais plausível. Mas não podemos descartar o tempo até à gravidez de Dona Urraca, que resultou no nascimento de Fernando. Portanto, apontamos para uma data plausível do nascimento de Afonso entre 6 de junho de 1212 e 1 de maio de 1217. Contudo, existem umas passagens no testamento da sua mãe, Dona Urraca, bastante interessantes e que nos podem ajudar a encurtar mais este nosso intervalo de tempo. Dona Urraca, no seu testamento de 15 de junho de 1214, coloca a hipótese de vir a morrer até o dia 1 de agosto desse ano, quando diz: se eu morrer até às calendas de agosto próximo, que é na era de 1252... Antes de mais, temos que relembrar um importante conceito.
Quando Dona Urraca se refere ao ano 1252, este é referente à Era Hispânica, ou de César, se assim preferirem. E, como já falámos anteriormente, esta era estava 38 anos adiantada em relação à Era Cristã, que é a que usamos nos dias de hoje. Ou seja, basta subtrair 38 anos do ano de 1252 para ficarmos com o ano de 1214. Com esta parte feito, vamos voltar à Rainha Dona Urraca. Então, nós sabemos que ninguém consegue prever a morte, nem com a tecnologia que nos rodeia nos dias de hoje, muito menos no século XIII. Como é que Dona Urraca poderia estar preocupada com uma possível morte nessa data? Não existem registros nenhuns que indiquem que a rainha estava doente de modo a que o médico lhe tenha dado tão precoce final de vida. Mas existe mais uma passagem neste testamento que nos poderá ajudar a perceber a preocupação da rainha. Esta escreve: Toda a mulher que chega ao momento do parto tem a morte à porta. Nós sabemos que a tecnologia da altura não conseguia, em muitos casos, prevenir a morte tanto da mulher como do recém-nascido em momentos circundantes ao parto. Será que era esta a preocupação de Dona Urraca? Estaria ela grávida com previsão de parto para finais de julho, inícios de agosto? Terá sido nesta altura que nasceu Afonso? Por muito que queiramos, não podemos dar uma resposta com certeza. Mas a verdade é que existe esta hipótese. Em relação a esta situação da Rainha Urraca, ainda existe uma outra hipótese. Esta hipótese defende que a rainha estava preocupada com a sua morte devido a uma viagem planeada a Santiago de Compostela naquela data. Esta hipótese diz também que Afonso tinha nascido pouco tempo antes da viagem e até mesmo da redação deste tal testamento. Em jeito de conclusão, nesta nossa aventura pela descoberta da data de nascimento de Dom Afonso III, podemos dizer que há uma grande probabilidade de este ter nascido entre 6 de junho de 1212 e 1 de maio de 1217. Embora, devido à possível gravidez da rainha Dona Urraca, Afonso poderá ter nascido em agosto de 1214. Vamos então seguir em frente. O nascimento de Afonso não foi recebido com o mesmo entusiasmo que o do seu irmão mais velho, Sancho. Afinal, era Sancho que quem carregava sobre os ombros a expectativa de herdar a coroa de Portugal após a morte do seu pai. Afonso, por sua vez, era o segundo filho varão legítimo de Dom Afonso II de Portugal e de Dona Urraca de Castela. Na ordem dos nascimentos vinha em terceiro lugar, primeiro Sancho, depois a irmã Leonor, depois ele próprio e por fim chegaria um irmão mais novo, Fernando. Todos estes nomes não vos devem ser estranhos se nos acompanham nesta nossa viagem medieval quando começámos a falar sobre a vida de Dom Sancho II. Então, e agora? Onde terá nascido o menino Afonso? Embora não haja certezas, este não é um caso tão complicado como a data do seu nascimento. É bastante provável que tenha nascido em Coimbra, o centro do Reino de Portugal e onde a família real passava a maior parte do tempo. Contudo, existem evidências que indicam que este foi criado longe da cidade de Coimbra, mais propriamente no campo, na freguesia de São Salvador de Arcos, no concelho de Arcos de Valdevez. Ao que tudo indica, este foi criado por Marinha Martins, mulher de João Garcia. João Garcia, que era irmão de Pero Garcia, reposteiro-mor de Dom Afonso II. Reposteiro-mor? O que é isso? Poderão estar alguns de vocês a perguntar. Bem, um reposteiro-mor era um membro dignitário da corte que, em grandes cerimónias, preparava o trono ou cadeiras do rei e colocava almofadas para que este se pudesse ajoelhar. Pero Garcia, o tal reposteiro-mor, através de alguma influência dentro do círculo político mais íntimo do rei, poderá ter, nesta altura, sugerido o seu irmão e a cunhada para serem nutritores do jovem Afonso. Ainda para mais, a sua cunhada, Marinha Martins, estava na fase de amamentação do seu filho, Estevão Anes. Podemos relacionar este facto com uma doação do Moinho do Rei, feita em maio de 1217, por parte de Dom Afonso II a Pero Garcia. A criação de Afonso, lado a lado com o Estevão e, naturalmente, com toda a sua família, deixou no futuro rei marcas profundas de irmandade, amizade e familiaridade,
não apenas com esta família, mas também com Arcos de Valdevez e as gentes que o rodearam nos primeiros anos de infância. Entre brincadeiras naquela vila e nas localidades vizinhas, Afonso criou ligações tão profundas que, mais tarde, veremos muitos dos seus amigos de juventude ocupar os mais altos cargos da Cúria Régia e até serem lembrados no seu testamento. Mas a bom tempo lá chegaremos. Um destes nomes, que já aparece ligado à sua infância, é João Peres de Abuim. Acredita-se que ele, tal como Afonso, tenha recebido instrução militar do seu pai, Pero Ourigues, começando desde cedo a formar-se na arte da guerra que marcaria o seu destino. Entramos agora em mais um daqueles períodos sombrios no que toca à documentação histórica, em que os registros são escassos e os nomes aparecem e desaparecem quase sem explicação. Sabemos que Afonso surge com frequência na documentação régia até março de 1222, juntamente com os seus 3 irmãos. Porém, depois desta data, o seu nome desaparece e não encontramos mais nenhuma referência ao mesmo. Uma hipótese é que a sua mãe, Dona Urraca de Castela, pressentindo a própria morte, que viria a acontecer no dia 3 de novembro de 1220, tenha entregue a tutela do pequeno infante à sua irmã Branca de Castela, então já rainha de França. Assim, Afonso teria sido educado na corte francesa ao lado dos seus primos. De forma semelhante, Urraca entregou também a tutela do seu filho mais velho, Sancho, à guarda da outra irmã, Berengária de Castela. No caso de Sancho, claro está, a atenção seria diferente. Tratava-se do futuro rei de Portugal e nada podia ser deixado ao acaso. Mas a educação de Afonso, ainda que menos marcada pela exigência do trono, não terá sido de forma alguma negligenciada na corte francesa. Uma curiosidade sobre este momento no tempo é que podemos ver, ainda hoje, no mosteiro de Alcobaça, uma cena de lamentação esculpida no túmulo de Dona Urraca, que anteriormente até se pensava ser de Dona Beatriz, uma rainha que já iremos conhecer. Neste trabalho em pedra, podemos ver o pai, Dom Afonso II, ao centro em destaque, rodeado por todos os seus filhos e possivelmente o que se pensa ser uma ama. A intenção desta obra, apesar de não ser possível comprovar, parece-nos bem clara. A afirmação da centralidade da família real e da dinastia. Mas a obra também é multifacetada, pois deixa transparecer a incerteza e a vulnerabilidade que pairavam sobre os pequenos infantes após a morte da mãe. Vamos então voltar a olhar para o pequeno Afonso. Quando, porquê e em que circunstâncias é que o pequeno infante partiu para a França, para junto da sua tutora e tia Branca? Não queremos desiludir-vos, mas este é, mais uma vez, um tema difícil de datar com precisão. Inevitavelmente teremos de traçar alguns paralelismos com aquilo que já contámos sobre a vida do seu irmão, Dom Sancho II. Ainda assim, faremos um esforço para não nos perdermos em caminhos já percorridos, limitando-nos a recordar apenas o essencial e ao mesmo tempo tentar dar-vos o maior contexto possível. Durante todo o reino de Dom Sancho II, o nome do seu irmão Afonso apenas apareceu uma vez em toda a documentação a que temos acesso. O nome de Afonso apareceu no primeiro testamento do seu irmão e rei de Portugal, datado de 1226, onde Afonso figurava como primeiro na linha da herança do reino. Mas isto não significa que Afonso se encontrava em Portugal, e também não significa de modo algum que Dom Sancho II tinha alguma afinidade especial pelo jovem irmão. Ele estava apenas a cumprir e a seguir à risca as leis de sucessão da altura. E como muitos de vocês sabem, a lei de sucessão era bastante direta. Se Dom Sancho II morresse, sem deixar filhos homens legítimos, as rédeas do reino passariam para o seu irmão Afonso. Se este já tivesse falecido, o trono caberia então aos filhos barões de Afonso. Caso Afonso não tivesse vivo e não tivesse descendência masculina, a sucessão avançaria para o irmão mais novo, Fernando, e na sua falta, para os filhos deste. Só em última instância, se todos os irmãos e os seus descendentes masculinos estivessem fora da equação, é que a coroa poderia recair sobre a irmã Leonor. Então, mas porquê e quando é que Afonso foi para a França?
para não destoar muito do tema da sua data de nascimento, existem várias teorias possíveis de vários historiadores sobre isto. Uma delas é de Luís Gonzaga de Azevedo, que propõe que Afonso saiu de Portugal em 1227 após a Guerra Civil de 1226, na qual este teria sido desterrado. Já falámos um pouco sobre a possível existência desta guerra civil no rescaldo da falhada conquista de Elvas, nos episódios de Dom Sancho II. Existem dois historiadores, José Matoso e António José Saraiva, que apoiam-se nesta teoria, mas Mário Barroca vai mais além e diz que foi de facto durante o cerco fracassado de Elvas que houve uma tentativa de destronar Dom Sancho II a favor do seu irmão Afonso. Este diz ainda que esta tentativa resultou numa curta guerra civil que causou a saída do infante Afonso para a França. Temos que relembrar que, por esta altura, Dom Sancho II teria cerca de 16 anos e o seu irmão Afonso, na melhor das hipóteses, teria 13. Mas por que é que isto é importante? Muitos destes conflitos eram principalmente orquestrados pelas diversas famílias de ricos homens que circundavam os diversos ambientes da nobreza na altura. Uns mais a favor de um e outros mais a favor de outro. Mas estes tinham sempre os seus próprios interesses e das respectivas famílias em mente. Algo também importante de relembrar é que, de facto, o reino mergulha numa profunda crise a partir de 1227 e entra numa verdadeira guerra civil anos mais tarde. Embora nesta altura não temos conhecimento de qualquer influência de Afonso, apenas na sua derradeira fase final. Existe ainda outra teoria sobre a sua ida para a França. O pai da historiografia portuguesa, Alexandre Herculano, defendeu a teoria de que Afonso teria deixado o reino por volta de 1229, aproximadamente na mesma altura em que a sua irmã Leonor casou com o rei Valdemar III da Dinamarca. Esta visão, que viria a ser partilhada por Brancamp Freire, quase de certeza que surge devido aos excertos da Crónica de Portugal de 1419. Onde se encontra a justificação para a ausência de Afonso no reino nesse período. E passo a citar. Esta infante, Dona Leonor, foi casada e se houve de ir per a seu marido. Foi-se com ela seu irmão, o infante Dom Afonso, e andava à ala, mas não era honrado a si, nem prezado das gentes como ele merecia, nem à vontade da sua irmã. O que é certo é que, tendo em conta o intervalo incerto da sua data de nascimento, se o infante Afonso tivesse partido para a França antes de 1228, ainda não teria atingido a chamada idade róbora, ou seja, os 16 anos. É possível que tenha acompanhado a irmã Leonor até a Dinamarca, a quando do seu casamento com o rei Valdemar III, e que, pouco depois, tenha sido chamado para a corte francesa. Isto porque a sua irmã, Leonor, viria a falecer em 1231, apenas 2 anos depois. A tia de Afonso, Branca de Castela, era rainha e regente de França em nome do seu filho Luís, desde a morte do seu marido a 8 de novembro de 1226. É possível que Branca tenha chamado Afonso para perto de si em França para proceder à sua tutela do sobrinho, e potencialmente afastando da situação tumultuosa que se vivia no reino de Portugal após a Batalha de Elvas. Na corte francesa, Afonso teria encontrado o seu primo Luís, futuramente o rei Luís IX de França. Estes eram mais ou menos da mesma idade, visto que Luís nasceu em 1214. Porém, em 1226, Luís foi consagrado santo com apenas 12 anos de idade. Um evento de extrema importância e notório. Ora, se colocarmos a hipótese de Afonso já estar presente em França neste momento, seria natural esperar que o seu nome aparecesse em alguma documentação associada a tão importante cerimónia, mesmo que este fosse ainda uma criança, certo? Pois, mas não. O seu nome só surge em qualquer documentação disponível, tanto portuguesa como francesa, a partir de 1234. Convém lembrar que, entre a Batalha de Elvas e o ano de 1228, Portugal viveu uma fase de crise profunda, com um aroma de guerra civil nos poucos espaços vazios existentes nesta malha política. Só depois de 1228
é que Dom Sancho II conseguiu consolidar a sua posição no trono e devolver alguma estabilidade a um reino que se tinha tornado um autêntico barril de pólvora nos últimos 2 anos. E é precisamente esta estabilização que retira espaço a quaisquer pretensões que Afonso pudesse ter, ou que outros quisessem fomentar em torno dele, criando assim um ambiente propício para a sua partida para a França. Portanto, esta linha de pensamento encaixa com as passagens da Crónica de Portugal de 1419, de que falámos há pouco. Isto permite-nos dizer que é muito provável que Afonso tenha saído de Portugal juntamente com a sua irmã Leonor, ou imediatamente a seguir, em 1229. Datas à parte, o certo é que o percurso de Afonso na corte francesa durante estes anos é nada mais, nada menos que um mistério, que a única solução plausível estará possivelmente contida na documentação condal ou real francesa. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro episódio dedicado a Dom Afonso III, onde vimos os seus primeiros anos de vida, a sua infância e os motivos que o levaram a partir para a França. É natural a falta de referências na documentação sobre esta fase inicial. Afinal, tratava-se de um príncipe que, pela lei da sucessão, não estava destinado a ocupar o trono. Ainda por cima quando acaba por deixar o reino para viver numa corte estrangeira. Por isso, não conseguimos datar com rigor nem explicar em detalhe todos os momentos decisivos da sua juventude. Ainda assim, explorámos as principais teorias e procurámos destacar aquelas que parecem mais plausíveis. Não percam o próximo episódio onde vamos falar do regresso de Afonso a Portugal para tomar o trono para si. Até lá, um bem-aja a todos.